eu tô anotando aqui e peguei só um pedaço. Como que eu sei o que eu preciso fazer e continuo travando? E é o medo que se torna um padrão mental, e aí eu perdi o resto. Tá, vamos lá. Mesmo sabendo o que fazer, um padrão emocional invisível que transforma medo em procrastinação. Transforma medo em procrastinação. Minha opinião sobre... Você anotou agora, Tainá? Sim, obrigada. De nada. Eu sempre tratei essa questão da procrastinação muito diferente que todo mundo trata. As pessoas mandam fazer mais um planner, anotar numa agenda, fazer não sei o quê. E aí eu sempre sou da pessoa que digo, se você destravou dentro da sua mente, se você tirou os medos, você naturalmente faz. Você passa a ter quase um desejo, é quase uma inquietação de levantar de manhã e fazer o que tem que ser feito. Olha lá a cara dela. É quase uma inquietação. Você não precisa, óbvio, gente, que eu não estou dizendo que você não tem agenda, eu não estou dizendo para você não colocar um despertador, eu só estou dizendo que se você conseguiu resolver o medo interno que estava te impedindo de agir, você tem uma animação, sabe? As pessoas cortam as folhas, aí eu trato a raiz do problema. Exatamente, eu trato a raiz do problema. E eu falo para todo mundo. Fiz o último atendimento com o Flávio essa semana, ele perguntou assim para mim, Stephanie, o que você acha que no dia a dia eu deveria fazer para continuar? Explicar para sua mente qual é o próximo passo e tirar todos os medos. Eu tenho um exercício de identificação de padrão mental, né, que eu passo aí para as pessoas que me acompanham, a gente identifica qual o padrão e muda ele, acabou. A partir daí, você, óbvio que, né, vai passando ali, mas você passa a ter vontade, é uma inquietação. Eu acordo de manhã, eu quero estar aqui conversando com vocês, eu não preciso de me forçar a estar aqui, é natural. Então, essa procrastinação, não acho que ela existe do jeito que as pessoas dizem, eu vou direto na raiz do problema. Tem gente que sabe exatamente o que deve fazer e não faz. Por quê? Você chama de procrastinação, o seu cérebro entende o quê? Proteção. Muitas vezes a pessoa não está sem disciplina, ela só está tentando evitar uma dor emocional invisível. A dor é invisível. Na hora que a menina trouxe a queixa dela lá dentro do grupo, ela não disse assim, eu tô com medo de ser xingada se eu sentar para vender. Ela talvez nem lembrasse disso. Mas o inconsciente lembra. Por quê? Porque pegou como emocional uma coisa que era racional. E aí existe um mecanismo que paralisa a gente. Esse mecanismo aqui, eu descobri ele analisando a mim mesma e atendendo outras pessoas. Qual é o ponto? O estímulo. O que estimula a moça de ontem? Sentar para vender. Isso gera o que? O gatilho. Qual é o gatilho? A interpretação emocional. O que traz essa interpretação emocional? Se eu sentar para vender, eu posso ser xingada. Experiência anterior. Que essa experiência anterior possivelmente não foi a primeira experiência, ela já trazia ali da sua infância uma interpretação de vendas que não era boa, só foi consolidado na vida adulta. Aí ela se sente o quê? Ameaçada. Se ela se sente ameaçada, qual é o próximo passo? Proteção. Essa proteção ela é feita através do branco, né, que dá na mente. A pessoa diz assim, eu sentei para escrever, tive um branco. Eu já tive isso também. A pessoa sentou para escrever, teve um branco. Aí você diz assim, cara, mas eu sabia o assunto. Pois é, seu cérebro está te protegendo. Ou então é assim, o carro que quebrou, o WhatsApp que caiu, tudo é isso, proteção, gente. Todo o universo em torno de vocês, ele é vivo. E ele está colaborando se você estiver agindo por amor, ou seja, se tiver um gosto no que você está fazendo, ou ele está te protegendo se você tiver com medo. É como se fosse mesmo uma mãe protegendo um filho. E você faz o quê? Se paralisa. Aí começa aquele monte de diálogo interno, aquele monte de coisa, muita coisa. Todas as possibilidades parecem assustadoras. Quem já viveu sabe como é que é. Todas as possibilidades parecem assustadoras.
e você começa a tentar evitar o que é menos pior, e quando você vê, você já está lá no loop conversando com o seu professor e ele dizendo não. E ele sendo a pior pessoa possível. Tudo criação mental. Quando eu falo que a dieta mental, diálogos mentais é poderoso, eu estou falando disso. Aí a pessoa criou inúmeros cenários ruins com o professor, e quando o professor diz alguma coisa ruim, mas eu não sei o que tem de errado com o meu professor. Se chama criação. Se chama criação. Acontecendo de forma natural o tempo todo. Stephanie, como é que eu crio a minha realidade? Você está criando o tempo todo. O tempo todo. Stephanie, como é que eu faço? Ainda a gente vai pegar e dizer que não, é porque o universo não quer, Deus não quer. É a coisa, não, se está dando tudo errado, porque não quer. É porque não é para mim, é porque não é para mim, é porque não quer. Tudo que tu quiser é porque é para ser. Então, olha, eu tô falando isso assim, feliz agora, mas e que eu já tô em mente destravar outras coisas, já me deu o ânimo de querer destravar outras coisas, mas vamos por partes, tem que entregar essa coisa primeiro. Mas a gente fica, não, porque se não for por esse caminho, Deus não quer, ou, enfim, cada um coloca a sua crença, né? Mas não é para ser para mim. E uma coisa que ficou bem na minha cabeça, tudo que eu quiser é para ser para mim. É uma das coisas que está reverberando na minha cabeça. O que eu quiser é para ser para mim. Ah, mas por que tu fez direito e tu está pensando em fazer TikTok Shop? Se eu quiser, é para mim. E, o que vão falar? Dane-se o que vão falar. É isso que eu consegui colocar na minha cabeça. Enfim, é isso que eu coloquei, tá maravilhoso, eu não quero tirar isso da minha cabeça, vou deixar. Essa é uma crença boa para se manter, tô orgulhosa de você, tá? É incrível, porque quando eu também tive umas sessões com a Esther, e quando eu trouxe os meus problemas, ninguém tinha me perguntado o que ela perguntou. O que você tá pensando? Tipo, o que tem na tua cabeça? O que você tá remoendo? O que você tá tendo de dieta mental, né? Quais são os diálogos? E ninguém tinha perguntado isso pra mim. E aí foi aí onde eu comecei a falar, eita, sou eu mesmo que tô criando isso tudo. Ai, gente, é uma delícia fazer essas aulas quando tem vocês aqui que já foram acompanhados por mim, ou que está sendo acompanhado por mim, porque vocês podem dizer em tempo real como é que é o processo. A gente cria o tempo todo. Como é que eu faço para criar minha realidade? Você está criando o tempo todo. Como é que eu faço diálogos internos? Você está fazendo o tempo todo. Você está fazendo o tempo todo. E o que você está fazendo está criando. Aí quando você chega lá, o professor está sendo filha da puta com você. Você não sabe por quê. Quantas vezes você criou esse cenário dentro da sua cabeça? O que está dentro é como que está fora. O que está dentro é como que está fora. Aí, eu vou continuar aqui, daqui a pouco eu vou deixar a Vanessa, a Débora ali que acabou de trazer, eu vou deixar também depois a Josiane falar, tá? Vocês vão, der vontade de falar, levantar a mão aí, porque eu gosto dessas aulas dinâmicas que a gente vai trocando. O medo invisível, que é o pilar 1, que foi o que eu identifiquei, eu costumo, dentro das minhas mentorias, a gente identifica através de um exercício. Tem um exercício simples. O Felipe sempre brigava muito comigo, porque o Felipe é aquele que estava lá dentro do grupo ontem, mas você está falando de habilidade? Ele não aceita que existe um exercício simples que revela o nosso padrão mental. Ele não aceita, sabe? Ele não aceita. Você vai precisar de sair. Você ainda quer falar, Débora? É porque eu estou vendo aqui bem pequenininho, gente, que eu coloquei... Pode falar. Eu dividi a tela porque eu estou com o PDF aqui do lado do material que eu gerei para nós, e aí a escrita está bem pequenininha. Você queria falar? Não, aquela hora eu queria falar e eu deixei a mãozinha levantada, eu esqueci. Eu não sabia que eu tinha que tirar, mas o meu comentário, junto com a da Jamie, era isso aí, que quando você conversa com a pessoa certa, você consegue ser muito pontual. Você não precisa ficar rodando para entender quais são as soluções que você precisa, e realmente é imediato. Eu tô ainda num processo em que eu vejo os resultados, não foi 100% resolvido, mas, novamente, no meu caso, são relacionamentos, então eu não vou conseguir tudo num momento só, eu preciso realmente de um processo
e tá acontecendo, mas ter conversado contigo foi muito pontual, porque ninguém que eu conversei tinha trazido para mim os questionamentos que tu trouxeste, e foi o que eu precisei para começar a entender quais foram os problemas. Não era só, você precisa resolver isso, isso, isso. Foram questionamentos que eu precisei remoer, e a partir disso eu consegui identificar as minhas questões, como tu falou, como tu tá falando ali em relação ao medo, porque eu estava com dificuldade de entender qual que era o problema para solucionar. E foi muito certeiro. Mas era só isso, era só esse comentário, gente. Ai, obrigada. Eu fico muito feliz de verdade mesmo, assim, porque eu tenho certeza, sabe? Eu sei que nesse 1 a 1 eu sou muito boa. Tipo, sentar na frente da pessoa, identificar o problema que ela tá passando e trazer uma solução, eu sou muito boa. E se essa pessoa pegar essa solução e ela aplicar, ela pode trazer outra questão outro dia. Porque, como a Tainá acabou de falar, a questão dela era uma questão de relacionamento. Em 30 dias ela avançou muito. Óbvio que na questão de relacionamento, a pessoa tá lá, sei lá, brigado com o outro, ou as coisas não tá tão boas. Você não vai conseguir resolver isso em uma sessão. O que você consegue resolver em uma sessão é descobrir o travamento e começar a caminhar, aí sim você começa a ter os resultados. Né? Então, respondendo ali a pergunta, em quanto tempo? Imediatamente. Mas quer dizer que você vai do 0 a 1 milhão imediatamente? Não, você não vai do 0 a 1 milhão imediatamente. Né? Você vai começar a agir. Você vai entender. Primeira coisa que eu faço é jogar luz. Tá tudo bagunçado. Aqui, ó, medo invisível. O medo raramente aparece claramente. A pessoa diz, preciso estudar mais. Ainda não estou pronta. Vou começar na segunda. Preciso me organizar. Mas muitas vezes isso é medo disfarçado de lógica. Que é o que é? Você vai ficar nesse loop aqui na tua cabeça. Será que eu preciso estudar mais? Será que eu preciso pedir separação? Será que eu quero esse casamento de novo? Será que eu vou sentar para escrever agora? Será que o meu professor vai dizer? E você fica parado. E o dia vai passando e você fica. E passa uma semana e você está parado, preso dentro da sua mente, dentro dessas narrativas. Quando a gente joga luz e faz as perguntas certas, existe aqui uma estrutura. Se eu fizer isso aqui primeiro, depois eu fizer isso aqui, depois eu fizer isso aqui, eu consigo solucionar o problema. Aí você começa a agir imediatamente. Então, parece invisível e você fica preso, extremamente preso. Pilar 2 aqui, não é pessoal. Vendas, o relacionamento, seja o que for, não é pessoal. E aí a gente, às vezes, transforma respostas negativas em rejeição pessoal. Mas o cliente não rejeitou você. Ele rejeitou o time, a prioridade, a percepção, o contexto, o momento emocional. O professor não rejeitou ela. Rejeitou muitas vezes a forma com que ela trouxe, o diálogo interno que ela fez antes, a energia com que ela chegou no ambiente, um monte de coisa, sabe? Então, é isso que geralmente acontece. O que você vai trazer ali, o que chegou antes. O relacionamento, a pessoa não está ali para te infernizar a vida, não é o papel dela, a vontade dela, o desejo dela não é te infernizar a vida. Às vezes ela está passando as próprias dores dela, as questões dela, e ela está, às vezes, reagindo de acordo com o que está internamente, o que está doendo nela. Aí a pessoa, às vezes, precisa de espaço. Você diz assim, me rejeitou. Às vezes a pessoa só queria um espaço para respirar, para pensar. Às vezes a pessoa chegou estressada de alguma coisa no trabalho e explodiu com você, sei lá por que for. Mas é uma pessoa que não faz isso todos os dias, que não faz com frequência. Não é contra você, entenda. Qualquer coisa que vier contra você, porque foi criada aqui. Você está criando nos pensamentos. Tá vindo aí, tá acontecendo um monte de coisa. Mas não é pessoal. Ninguém começa a vida, amanhece o dia dizendo assim, ai, que vontade de ir lá infernizar a minha esposa. Ninguém, gente. Sabe? Isso não acontece. Ah, não, eu vou deixar de fazer essa dieta aqui para provocar a fulana. Não vai, isso não acontece. Ah, não, vou dizer não aqui para essa vendedora porque eu quero que ela tenha um dia de cão hoje. Não, gente, ninguém diz isso. O que a gente diz é assim, não é meu momento de comprar. Ou talvez a pessoa te ligou no momento... Quem nunca recebeu uma ligação aqui de um vendedor no momento que está muito irritado com alguma coisa e dá uma resposta diferente da que gostaria de ter dado? Depois, às vezes, fica até pensando, cara, podia ter pegado mais leve.
Então, não é contra você, mas você pega e leva pro pessoal, me rejeitaram, disseram não para mim, meu Deus do céu. É só as narrativas internas, não é um fato, não é uma realidade. Então, você vai resolvendo isso. O professor implica comigo. Claro que não, gente. Professor não gosta de mim, não é pessoal. Ele pode não gostar do seu jeito de falar, do seu jeito de apresentar, alguma coisa, mas pessoal não gostar de você, não é verdade. Não existe isso, é uma narrativa interna. E aí, quando eu começo a entender isso, a minha vida faz o que, gente? Ela muda. Porque eu comecei a entender que não é contra mim. A única coisa que vem contra mim é o que eu crio. O que eu crio, aí vem contra mim. O resto não é... E detalhe, não é pessoal, é para proteger. O cérebro evita o que você associa à dor. O cérebro evita. E, gente, mais uma vez, eu quero que essa parte fique assim muito clara. Não adianta você querer bater de frente. Não adianta o post-it, não adianta o despertador, não adianta você querer bater de frente. Em último caso, te dá um branco, ou você adoece, ou acontece alguma coisa. Ou faz igual, ou faz igual a Jenny, perdeu tudo. E eu ainda chego e digo assim para ela, mas você não salvou. Por quê? Porque o cérebro, de alguma forma, já estava tentando proteger ela. Se fosse a primeira vez dela fazendo um trabalho desse, e, gente, eu quero que vocês entendam que eu não estou condenando ela. Eu estou dizendo que quando o nosso cérebro quer nos proteger, ele faz a gente ter ações que a gente não deveria ter, mesmo a gente tendo, sabendo que está errado. Não é pessoal. Presta atenção, ela não foi salvando o que deveria ter sido salvo todo dia. O meu professor de faculdade, ele dizia assim, se você está criando algum trabalho, alguma coisa que depende de um computador, você tem que salvar a cada 2 horas no máximo, porque depois, se você perder, você perdeu só 2 horas de trabalho. Mas a mente evitando, o que ela acontece? É uma narrativa, é uma história, pode falar. A gente dá desculpas, né? Qual era a minha desculpa? Não, meu trabalho eu salvava ele, eu salvei em mais de uma pasta, porém, assim, dentro do meu computador, né? Já começa que a Stephanie disse assim, por que você não salvou num drive? Numa coisa externa, que não dependeria, coisa, né? E claro, ali eu salvei dentro da onde podia dar problema. Mas, mas é que eu tenho um monte de documentos, os documentos que eu estou lidando tem 108 GB, é muito pesado, meu computador está uma carroça. Aí quando ele começa a ficar pesado, eu digo, vamos deixar estar, tá salvo, já recuperei o que eu precisava, já tá salvo, deixa, aí eu deixo o momento dele, quando ele volta, eu aproveito até para meditar um pouquinho, quando ele volta, aí eu continuo de onde eu tô. Mas a gente coloca desculpas que eu sabia o que tinha que fazer e não fiz. Mas a todo momento eu vinha que eu não queria estar no mestrado, né? Essa era a coisa, eu não quero porque eu tenho que enfrentar isso e eu não quero enfrentar, enfim, esses diálogos que hoje eu quero e estou com unhas e dentes para continuar nele. Estou no processo. O que vai ser? Só Deus sabe, ou o universo sabe, mas eu estou com unhas e dentes para continuar e sair com o título de mestre, que se tudo dando certo, em 6 meses eu acho que eu tô com o título de mestre destravada. Que na verdade, que é a cereja do bolo, né? Não vai ser nem o título, vai ser o destravamento. E alguém perguntou, eu não consigo escrever no chat, porque eu não me dou muito bem, não estou me dando muito bem aqui, tô no celular, que era TikTok Shop. É uma plataforma de venda de qualquer coisa, do TikTok. Eu não consegui responder, eu vi ali que subiu, mas eu não sei entrar e mexer aqui. Eu tenho as minhas travas digitais também. Eu consigo usar no celular. A gente, quando ela está com o microfone aberto, dá eco, mas vamos lá. Eu vou responder a Geslaine, que ela perguntou assim, entra uma sabotagem aí na mente? Vamos lá. Primeiramente, eu quero que você que está aqui a primeira vez entenda que, quando você me acompanha, você pode acreditar no que eu falo ou não acreditar. Eu não tenho nada contra isso, tá? Então, assim, o que eu vou trazer aqui é a minha verdade.
É verdade que eu observo. Você não precisa pegar ela como sua verdade, mas é importante você ter uma verdade para você sobre isso. Eu não acredito em sabotagem. Por que eu não acredito? Porque o seu cérebro está sendo fiel aos seus princípios. Ele está te protegendo de alguma coisa. Stephanie, eu tenho um monte de coach que vende autossabotagem, não sei o quê. Gente, eu não tenho nada contra, cada qual vende, defende aquilo que quiser defender. Mas, na minha percepção, não existe autossabotagem, na minha percepção, não existe procrastinação, na minha percepção, Jesus, seu caminho, a verdade e a vida significa em ações físicas aqui na Terra. Essa é a minha percepção. Você pode concordar ou discordar, não tem problema. Mas, para mim, não existe autossabotagem. Quando eu vendo para algum de vocês, e eu falo vender, não é porque vocês estão passando um Pix, não é porque vocês estão aqui tirando o tempo de vocês num domingo. Quando eu sento aqui para vender para vocês que existe autossabotagem, vocês vão começar a achar que vocês são inimigos de vocês. E eu acho isso uma merda. Então, não existe autossabotagem, na minha percepção, na minha visão. O que existe? Existe um mecanismo rodando em segundo plano. Esse mecanismo você aprendeu, você foi treinada, você tem um programa que foi colocado em você dos 0 aos 7 anos e reforçado dos 7 aos 14 e consolidado na vida adulta. Esse mecanismo, por exemplo, diz para você que quando alguém diz não para você, está te rejeitando. Por exemplo, com base em uma das 5 feridas da infância. Você interpreta, por exemplo, um não como rejeição. E aí você escolhe uma área, porque sempre que a gente vai viver a vida, vai colocar para a gente se sobrepor a isso, né? A gente superar, suplantar, como eu gosto de dizer, e aí você escolhe uma área de venda. Só que você entende o não da venda como rejeição. Então você está se auto-sabotando? Não! Seu cérebro está te protegendo de passar por aquilo. O que você precisa e deve é ensinar para o seu cérebro que o não do teu cliente não é rejeição. O que a Jamie precisa é ensinar para o cérebro dela que o professor não tem nada pessoal contra ela. Que qualquer coisa que ele falar com ela é estritamente profissional. Stephanie, mas e se ele tiver problema dele? Não precisa entrar na visão dela. Porque se ele tiver algo pessoal contra ela, ele que é uma pessoa que é o quê? Que não sabe, que não tem profissionalismo. Mas se o outro tem esse problema, eu tenho que trazer isso para mim ou não tenho que trazer isso para mim? Então, para mim, Stephanie, não existe procrastinação, tá? Então, assim, essa é a minha visão. Stephanie, eu discordo de você, não tem problema nenhum. Eu digo que cada um que passa aqui por mim pode abraçar aquilo que eu acredito, me acompanhar e aprender comigo, ou pode ter uma visão completamente diferente, a gente não vai brigar. É igual a questão da autoimagem. Já que a gente está falando disso aqui, e estamos falando de autossabotagem, que eu não acredito que existe, procrastinação, não acredito que existe, Stephanie, mas a pessoa não está fazendo, não está fazendo porque ela está com medo. Ela não está fazendo porque o corpo está protegendo ela dos próximos passos, com medo da dor que pode sentir. É igual a questão da autoimagem e identidade. Eu não gosto da palavra autoimagem porque existe uma deturpação de quem entende, achando que a autoimagem é uma imagem física. Então, não gosto de usar essa palavra. Aí eu substituí pela palavra identidade, que a maioria das pessoas pensa que é algo imutável, mas não é. Identidade é algo que eu me identifico. Então, dentro disso, a identidade muitas vezes está distorcida ainda para a infância. Eu ainda estou ligada àquelas dores de infância. Se alguém me diz não, está me rejeitando. Se alguém, sei lá... Aconteceu um caso muito curioso, recente, que foi o seguinte. Foi de uma pessoa que eu acompanho, e aí, assim, como é algo muito íntimo, eu não vou dizer quem foi, sabe? Porque eu pretendo repassar esse material. Mas o que aconteceu? Foi passado um valor, um pagamento para essa pessoa, e esse valor veio errado, para menos. E essa pessoa, como ela tem a ferida da injustiça, ela estava puta. Eu não aceito ser enganada, eu sou tão correta com essa pessoa, não sei o quê. E eu dizendo assim, olha, calma, respira. O fato é que o dinheiro vem a menos, até agora você não sabe por quê. Antes de você entender o porquê, aí a ferida grita. Esther, mas você está dizendo para mim que eu devo aceitar ser passado para trás? Não, criatura, eu estou dizendo para você que você precisa saber o que aconteceu.
E como é uma questão de trabalho, se a pessoa tiver de fato te passado para trás, o que você faz? Pede demissão, lida com isso, sai do trabalho. Por quê? Porque gente adulto faz isso. E a pessoa passou a conversa inteira tentando dizer para mim, tentando criar umas hipóteses na minha cabeça, se eu tivesse sido enganado, mas e se fosse você que alguém te enganasse? Mas eu não tenho essa maldade das pessoas, porque eu não tenho essa ferida em mim. Eu não acredito em injustiça. Stephanie, você já acabou de dizer que você não acredita em autossabotagem, que você não acredita em procrastinação. Você está dizendo que você não acredita em injustiça? Eu não acredito. Eu acredito que o universo reequilibra tudo. O universo ele é tendencioso ao equilíbrio. Só que não é o equilíbrio racional que eu estou vendo aqui. Então, eu não acredito. Então, se acontecesse comigo, eu ia fazer o quê? Perguntar à pessoa primeiro o que aconteceu. Se de fato ela estivesse sendo injusta comigo, na minha visão aqui de 3D, eu ia simplesmente fazer o quê? Me afastar. Stephanie, mais dói, eu sei. Mas estamos aqui falando de pessoas adultas vivendo vida adulta, fazendo negócios. E eu passei 2 horas tentando conversar com essa pessoa e ela dizendo para mim que eu não estava entendendo ela. Que eu podia até achar normal alguém ser passado para trás, mas ela não achava que normal, você nem sabe o que aconteceu. E vocês querem saber que curioso? No final da história tinha sido um equívoco. Só para vocês entenderem como é que a gente se relaciona com as nossas dores, não é com fatos. Então, é um mecanismo de defesa, sim, de defesa de algo que está lá no seu subconsciente. Então, o seu cérebro evita o que ele associa à dor. Se o seu cérebro não entende determinada ação como ameaça, ele começa a afastar você dela de todas as formas possíveis, extremamente persuasivo. Extremamente persuasivo. Não é porque você é fraco, mas é porque o seu sistema nervoso aprendeu que machuca. E aí, a paralisia ela acaba gerando uma culpa. Você tem medo, você evita, você sente culpa, você sente ansiedade, você se paralisa. Isso aqui é um ciclo. Isso aqui, ó, são partes de um ciclo. Sente medo. E muitas vezes você não sabe nem identificar o medo. É por isso que no meu exercício, para mapear padrão mental, eu ensino vocês a entenderem onde é que está sentindo, se é na garganta, se é no peito, se é no estômago. Porque muitas vezes a gente nem sabe que a gente está com medo. A gente nem sabe identificar o medo. Quando você identifica, ele já passou de todos os pontos que deveria ter passado. Então, repetindo aqui de novo, eu não acredito em autossabotagem, eu não acredito em procrastinação, eu não acredito em injustiça, eu não acredito em rejeição, eu não acredito em humilhação. Stephanie, pera ainda, você acabou de desmontar tudo que eu acreditava. Pois é. Eu vou contar para vocês um caso bem rapidinho aqui, sobre a questão da humilhação, e depois vou continuar lendo aqui o chat, porque esse chat hoje está maravilhoso. Quando eu vivi um relacionamento extremamente conturbado por 7 anos, e teve um dia que eu cheguei ao fundo do poço e eu quis me matar, porque eu estava me sentindo humilhada. Vou contar para vocês a história para vocês entenderem por que eu não entendo humilhação. Eu vivia, o meu ex gritava de madrugada, na hora que ele quisesse, ele dava cada grito que os vizinhos assim, o quarteirão inteiro escutava. E aí eu dizia assim para ele, eu me sentia muito humilhada. Aí eu dizia assim para ele, olha a palavra, eu me sentia. Ele me humilhava? Não, eu me sentia. Presta atenção, eu me sentia. Eu dizia assim para ele, não grita que os vizinhos não precisam saber. Ele, eu não tô afim não, eu tô puta, eu quero gritar. Gritava. Quando foi um dia, ele gritou muito comigo na frente do meu pai, do meu filho e do meu irmão. E aí eu sentei no chão, tinha uma corda, eu fiquei pensando que eu podia me matar para acabar com aquilo, porque era a única saída que eu via. Quando eu digo para vocês aqui que tem saída, tem. Eu passei por situações assim, que, meu Deus. E eu fiquei ali olhando para aquela corda e eu pensei assim, cara, eu podia colocar fim em tudo isso aqui. Eu tô me sentindo tão humilhada por ter passado por tudo isso na frente do meu filho, do meu irmão e tarará e tarará. E eu tinha uma cadela, é uma Akita que eu tenho até hoje, ela é linda, maravilhosa. Ela veio sentada no chão, olhando para a corda, ela veio e colocou o corpo dela, que ela tinha uns 6 meses, eu fui passando a mão nela, e eu fui voltando para